Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje nós vamos para mais um vídeo de História do Brasil do terceiro ano do ensino médio aqui. Há 2 semanas a gente começou a falar sobre a crise no Império Brasileiro, falando sobre a geração de 1870, sobre as transformações socioeconômicas, que nem eram tão transformadoras assim, né? Se transforma, mas não muda. E também falamos sobre as correntes republicanas, então o federalismo, o jacobinismo e o positivismo. E também falamos sobre a questão religiosa e as questões militares. E hoje a gente vai para a continuação dessa crise no Império Brasileiro. E também falando sobre o fim desse Império Brasileiro, né? Falando sobre o abolicionismo, as leis paliativas e também terminando com a proclamação da República e, portanto, com o fim do Império. Eu já peço para que você, por favor, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da crise do Império com abolicionismo, leis paliativas e proclamação da República. Bom, vamos lá, para a gente entender um pouco como é que se deu essa crise no Império Brasileiro, que a população brasileira na época era composta de 10 milhões de habitantes, comparado com hoje em dia era uma coisa minúscula, né? Mas tinha, desses 10 milhões, 38% eram brancos, 38% eram pardos e 20% eram pretos. E, né, dentre toda essa população aí, 4% era de estrangeiros livres, lembrando que escravos eram considerados estrangeiros, né? E desses 10 milhões, 1,5 milhão, 11% mais ou menos, né? Era de escravos. 11% da população, então, era de escravos, sendo que dentre esses 11%, a maioria era de pretos e a minoria era de pardos, e eles eram tratados, então, como estrangeiros. E a gente falou no último vídeo que Dom Pedro II, eu vou continuar repetindo, já repeti algumas vezes naquele vídeo, eu continuo repetindo para a gente entender como é que se deu a crise e o fim do Império. Dom Pedro II dependia naquele momento muito da escravidão para se manter no poder, e essa charge do Ângelo Agostini que você está vendo aí, ela mostra o Dom Pedro, eu não tenho a explicação mais correta, tá? Mas eu vou dar a interpretação básica disso aí. O Dom Pedro está querendo entrar em algum lugar, o Dom Pedro II, e ele está com um escravo ao lado dele, um menino, né? E esse menino tá segurando todos os pertences dele. E basicamente é o seguinte, o cara da imagem, o guarda, o segurança, sei lá, ele diz que o Dom Pedro não pode entrar com o escravo. E o Dom Pedro fala assim, cara, mas ele é tudo que eu tenho. Eu dependo muito dele, ele é tudo que eu tenho, ele faz tudo pra mim. Como uma metáfora para você dizer que naquele momento a única coisa que sustentava Dom Pedro II no poder era a escravidão. E no caso, representada por esse pequeno escravo. E a dependência, então, de Dom Pedro, que fica mais clara quando surgem os movimentos abolicionistas. Então, a escravidão era o que mantinha Dom Pedro II no poder, mas, ao mesmo tempo, era perigoso, porque enquanto você tem escravidão, haverá movimentos abolicionistas, e os movimentos abolicionistas querem o fim da escravidão. E nessa aí o Dom Pedro se via em meio a uma coisa que estava caminhando para dar errado para ele em algum momento. Então surgiram várias campanhas abolicionistas, né, no Segundo Império, no Segundo Reinado no Brasil. Por quê? Porque há um conceito básico de que onde há escravidão, há resistência. E o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Houve uma campanha muito organizada no Brasil em prol do abolicionismo, com o protagonismo dos escravos e também de abolicionistas que não eram escravos, muitos deles republicanos também, né, eram anti-escravidão. E houve uma campanha organizada que ganhou força na segunda metade do século XIX para que houvesse a abolição da escravidão no Brasil. E havia várias pressões externas e internas, né, a gente já falou das pressões externas lá no vídeo sobre o Segundo Reinado também, né, o Brasil tinha muita pressão inglesa, que não era só uma questão ideológica, burguesa e puritana nos ingleses, não. Tinha uma questão econômica também, porque a Inglaterra tinha colônias, se eu não me engano, na América Central, só que lá ela tinha que pagar os trabalhadores. No Brasil, o Brasil estava produzindo cana também, só que sem ter que pagar.
Então, para a Inglaterra era muito mais interessante. E houve também o fim da escravidão nos Estados Unidos, o fim da escravidão em Cuba. Então, o Brasil, como o último país a abolir a escravidão na América, estava isolado nesse aspecto, além das pressões internas, que tinha engajamento de parte dos militares no abolicionismo, né? Especialmente a galera positivista, republicana, o aumento do número de imigrantes, a migração, o tráfico interno de escravos que aumentava muito do Nordeste para o Sudeste e a divisão que ocorria no país naquele momento. Abolicionistas versus escravocratas. Escravocratas é complicado, né? Abolicionistas versus escravocratas, que acabava sendo também a disputa entre republicanos, que eram abolicionistas, e monarquistas, que eram escravocratas. E quem sustentava a monarquia naquele momento era a elite escravista dos escravocratas, que eram monarquistas. Então, monarquistas enquanto houvesse escravidão, né? E dentre esses abolicionistas, havia os moderados, que acreditavam num processo de cuidar dos escravos. Então, vamos acabar com a escravidão gradualmente, esse é o que eles acreditavam. E havia também os radicais, que queriam que acabasse a escravidão imediatamente. E daí a gente vai falar então sobre as leis paliativas, que eram o quê? Postergar a resolução do problema. Acabar, mas não acabar. Então, por exemplo, quando uma pessoa está internada no hospital, isso aconteceu com a minha avó. Quando uma pessoa está num estado terminal no hospital, muitas vezes eles colocam essa pessoa num estado paliativo, que é o quê? Sabe-se que essa pessoa vai morrer, mas colocam ela numa situação em que vai postergando a vida dela mais um tempo para ter uma morte mais confortável. Mas no caso aí, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando da escravidão. E foram criadas várias leis apoiadas pela elite escravista que queria só ir postergando o problema, a resolução, porque para ela era interessante isso, para Dom Pedro II também. Foram criadas leis que eram as leis paliativas. Por quê? A primeira delas, a lei do ventre livre, a lei Rio Branco, do Visconde de Rio Branco. A criança, filha de escrava, nascia e era considerada inocente. Mas assim, até os 8 anos ela vivia em meio à escravidão. Ela não era escrava, mas ela vivia em meio à escravidão. E quando ela completasse 8 anos, quando essa criança completasse 8 anos, se o Estado não pudesse pagar, indenizar o dono da sua mãe pela perda, entre aspas, de um profissional e poder dar um mínimo de condição para essa criança, ela viraria escrava de qualquer maneira, tornaria-se escrava. No começo essa lei até deu um certo efeito, assim, o pessoal até que aceitou, olha, tá fazendo alguma coisa, mas depois na segunda lei, primeiro que o Estado não fazia o menor esforço para que isso funcionasse, né? E quando veio a segunda lei, aí o pessoal falou, não, isso é ridículo. Que era o quê? A lei Saraiva-Cotegipe, a chamada lei dos sexagenários. Escravos com mais de 60 anos ficariam livres. Olha que coisa maravilhosa, os donos deveriam libertá-los. Mas é o seguinte, o que adianta os escravos com mais de 60 anos ficarem livres numa época em que a expectativa de vida era baixíssima? Era dificílimo que alguém chegasse em 60 anos. Tratando-se de um escravo, então, a possibilidade era menor ainda. Então era uma lei completamente inútil, inefetiva. E há essa charge ali, a primeira fala sobre a lei Rio Branco, né? Tem o Dom Pedro calando lá, mas é para mostrar como se sustentava na escravidão, né? E a segunda é mais clara ainda. É um dono de escravo que está jogando o escravo diretamente na cova. Porque o cara que tivesse mais de 60 anos naquela época estava à beira da morte. Tratando-se de um escravo, então, que vivia em péssimas condições, menos ainda. Então, a chance de um escravo ter alguma vida útil, literalmente uma vida útil para ele, né, sendo libertado naquela época, era minúscula e essa lei não pegou de maneira alguma ninguém. Todo mundo percebeu que era ridículo. E então, na prática, essas leis eram inúteis, elas eram paliativas, pois apenas postergavam a resolução do problema de fato, e os abolicionistas logo perceberam isso. Também por conta disso surgiram muitas crises e rebeliões no Brasil. Então, em 1884 houve a abolição da escravidão no Ceará, depois houve no Amazonas, se eu não me engano também, e começou a ter movimentos de abolição de escravidão em lugares específicos. Se demorasse muito, se o Rio de Janeiro, portanto, o estado, a capital do Brasil, né, onde se o governo central demorasse muito para abolir a escravidão, poderia dar ruim. Poderia dar muito ruim porque o Brasil poderia virar uns Estados Unidos da vida, em que você tinha metade do país a favor da escravidão e metade contra, ter uma guerra de secessão no Brasil. O Brasil poderia nem ter o tamanho, os territórios que tem hoje em dia, porque alguns estados começaram a abolir a escravidão. E isso era uma pressão enorme. Daí tem outra charge também do Ângelo Agostini, que era abolicionista, né? Em 1885, o rei, ele não fala nem imperador, de uma maneira até meio irônica, imagina, né? Ele coloca o rei, dorme o sono da indiferença. Portanto, a inércia dele, né, diante
desses movimentos, e os anos 1870 e os anos 1880 foram muito marcados no Brasil, principalmente após essa abolição no Amazonas e no Ceará. Rebeliões e fugas tornaram-se parte do cotidiano do Brasil. Então, muitos escravos que assassinavam senhores para fugir, alguns formavam quilombos. Então, por exemplo, o bairro da Casa Verde, em São Paulo, foi quilombo. A Liberdade, que a gente tanto associa a japoneses, foi de fato depois colônia japonesa. Inicialmente, a Liberdade, até por isso chama-se Liberdade, né? Eram de quilombos formados por ex-escravos. Havia acolhimento dos abolicionistas, então os escravos fugiam e eles iam para casa dos abolicionistas que os acolhiam e faziam o quê? Davam dinheiro, davam sapato, davam roupas. Para quê? Para que esse escravo fugido pudesse se passar por um escravo livre e fugir para algum lugar de trem, por exemplo, sem que o pegassem. E havia esse acolhimento, então. E, portanto, com toda essa crise, com todas as rebeliões, com todas essas fugas, com todo esse caos, a escravidão no Brasil não acabou tranquilamente. É importante a gente ter isso, porque a gente fala, olha, a Lei Áurea, não sei o quê. Acaba tendo uma romantização disso aí. Foi um processo de luta, foi um processo difícil, e o Brasil esteve muito perto do caos. Por isso que eu falei, a gente poderia ter tido tipo uma guerra de secessão, né? Então foi um processo lento, foi feito para ser lento, né, pelas elites escravistas, pelo próprio Dom Pedro II, com seus interesses em se manter no cargo, e com o protagonismo dos escravizados e abolicionistas. O meu professor até quis reiterar isso aí numa correção que a gente fez de exercício, que não foi um acordão das elites, não foram as elites escravistas que falaram, olha, vamos libertar a escravidão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Foi um processo de luta. Então, em 1888, dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea. E, de novo, mais uma vez, a abolição não foi um acordão das elites. E a Lei Áurea é assinada pela princesa Isabel, né? Por que Lei Áurea? Porque foi escrita com fios de ouro. E foi a lei que aboliu a escravidão de maneira oficial, né? Óbvio que a escravidão não acabou instantaneamente, mas foi a lei, e daí tem a foto lá embaixo, tem primeiramente a foto dela assinando a lei, né? E depois o Brasil que comemora a abolição da escravidão, né? E com a abolição da escravidão, houve o fim do apoio dos latifundiários escravistas, da elite escravista dos escravocratas a Dom Pedro II. O único elo de sustentação a Dom Pedro II era a elite escravista, e, portanto, era a escravidão. Cai a escravidão, cai o apoio da elite escravista, Dom Pedro II fica sem apoio, e daí a gente vai ver. Aí a gente vai ver um império cada vez mais decadente, vocês vão ficar meio confusos aí por causa da data, talvez. Revolta do Vintém, dia 1º de janeiro de 1888. Sim, voltamos no tempo, aí não tinha tido a abolição da escravidão em lugar nenhum, no país inteiro muito menos, mas é porque a gente tinha que continuar o processo abolicionismo, leis paliativas, até chegar na abolição da escravidão com a Lei Áurea, né? Então, a gente vai falar agora mais sobre a insatisfação do povo com Dom Pedro II. A revolta do Vintém, em 1880, era contra o aumento do valor da passagem do bonde. É exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2013, quando o governo federal, se não me engano, aumentou a tarifa do ônibus. Se eu não me engano, era do ônibus. Em 2013, que a gente começou a ter aquele monte de manifestação em junho de 2013, né? E, inclusive, naquela época, fui pesquisar na época, eu não sabia, né? Mas era chamada, muita gente chamou protesto de 2013 de nova revolta do Vintém. Por quê? Porque é muito parecido, né? O transporte que você aumenta o valor mínimo, mas que causa uma revolta, e na época teve quebra-quebra, houve muitos mortos, muitos feridos, e por conta disso foi revogada a medida, mas aí uma pressão, mais protestos contra Dom Pedro II, e na época ele dizia, creio que essas desordens não têm caráter político. E a gente vai ver isso se repetir no discurso do Dom Pedro II e de muitos líderes, quando eles fazem coisa errada, eles adoram falar isso, né? Que tá tudo bem, não sei o que. Agora a gente vai ver um exemplo maior ainda disso com o Dom Pedro II. Então não tem caráter político, como se o problema não fosse com ele, como se não houvesse insatisfação com o Dom Pedro II. E aí a gente vai ver, querendo mostrar que estava tudo bem, a última festa, o baile da Ilha Fiscal. Dias antes do Império cair, se eu não me engano, 6 dias antes, dia 9 de novembro de 1889, aí a gente volta para nossa linha cronológica, né? Dom Pedro II faz uma festa na Ilha Fiscal do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o povo já estava protestando nas ruas. O tal do Benjamin Constant, que a gente vai ver daqui a pouco, o Benjamin Constant já estava conspirando por um golpe contra a monarquia, né, para instaurar a república. E Dom Pedro II estava lá na farra, na festa. Caberia um momento aleatório muito legal para a gente falar da lista. O cardápio dessa festa parecia bom, viu? E do que custou isso aí aos cofres do Império, né? Então, é uma demonstração de que estava tudo bem quando todo mundo sabia que não estava.
né? E daí finalmente chegamos 15 de novembro de 2000... Meu Deus do céu. 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Como que essa proclamação se deu? Marechal Deodoro da Fonseca era um monarquista enrustido, amigo pessoal de Dom Pedro II. Hoje em dia ele é nome de estação de metrô aqui perto da minha casa. E ele poderia acabar com a República assim que ela fosse proclamada. Ele era monarquista, hein? Ele era monarquista, amigo de Dom Pedro, queria continuar essa monarquia. Tem várias declarações dele contra a República, falando que não daria certo, que seria uma opção horrível, não sei o quê. E por outro lado nós tínhamos aí Benjamin Constant, que era um militar positivista. Lembrando mais uma vez, o positivismo era uma corrente pró-república e ele conspirava para derrubar a monarquia. Ele era militar. E o Marechal Deodoro, ele era a favor da monarquia. Ok, mas quem disse que fake news é coisa da era da internet, coisa da era dos meios de comunicação? O Constant convenceu o Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto. Quem que era o Visconde de Ouro Preto? Era o primeiro-ministro lá do Dom Pedro, mas como se fosse um primeiro-ministro do Dom Pedro II, que supostamente este primeiro-ministro ia prender o Deodoro. Isso aí não ia acontecer, tá? Mas ele foi convencido de que isso ocorreria e por isso Deodoro da Fonseca depôs, né, tirou do cargo o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. E o Dom Pedro II apoiou essa decisão, né? Também caindo na ideia de que ele seria preso, de que o Deodoro seria preso. E o Deodoro da Fonseca, mais uma vez a gente diz, eu estou escrevendo no MDF, não é Madeira, tá? É Marechal Deodoro da Fonseca ou Manuel Deodoro da Fonseca, que era o nome dele também. Ele queria que a monarquia continuasse. Ele fez isso aí só para tirar o cara para ele não ser preso. Em tese isso aconteceria. E daí ele cai em duas fake news. A outra fake news é que os republicanos, também liderados pelo Benjamin Constant, convenceram o Deodoro da Fonseca de que o novo primeiro-ministro, porque beleza, o primeiro-ministro foi demitido, ok, e caberia a Dom Pedro II escolher um novo primeiro-ministro para substituir o tal Visconde de Ouro Preto. E inventaram, não existia isso, era mentira, tá? Não valia o menor sentido isso aí. Inventaram para Deodoro da Fonseca que Dom Pedro II teria indicado Gaspar Silveira Martins ao posto de primeiro-ministro. E esse Gaspar Martins, ele era inimigo, muito inimigo do Deodoro da Fonseca. Eu achei aí uma história, eu não sei se é verdade, de que é porque eles disputavam uma mulher quando eles eram mais novos, mas como eu encontrei isso aí só em uma fonte, eu não quero assumir aqui. Mas bom, de qualquer maneira, seria ridículo se essa história fosse verdadeira, mas eu não duvido, né, porque a gente tá no Brasil. E, querendo ou não, eles eram inimigos e o Deodoro ficou louco da vida com Dom Pedro II. Como é que ele pode indicar um inimigo meu? E era mentira. Ele tinha indicado um outro cara que não tinha nada a ver, que não tinha rixa nenhuma, que não tinha treta nenhuma com o Dom Pedro Deodoro da Fonseca. Mas o Deodoro cai nessa mentira e foi o suficiente para ele trair Dom Pedro II e se juntar aos republicanos que teriam no avisado sobre essa suposta indicação do Dom Pedro II. Ele se junta aos republicanos e proclama a República. É importante a gente ver, a República foi um golpe militar, até por isso Benjamin Constant, que estava muito por trás disso aí, ele era um positivista. O positivismo queria uma ditadura militar. Era a República, mas era uma ditadura militar, então a proclamação da República foi um golpe, e o Marechal Deodoro aí representado no quadro de Benedito Calixto, que haveria um momento aleatório, um vídeo especial para explicar um pouco mais as nuances por trás deste quadro de Benedito Calixto, que coloca Marechal Deodoro como o maior protagonista desta proclamação da República, deste golpe que colocou os militares no poder, exilou a família imperial do Brasil, né, e deu início a outras coisas que a gente vai ver em outro vídeo, e fez finalmente a bandeira que a gente viu no último vídeo, a bandeira da ordem e do progresso, né. Foi assim que se deu a proclamação da República no Brasil. Chutaram Dom Pedro II para fora e o Marechal Deodoro da Fonseca, ex-monarquista, convencido por não só uma como duas fake news, acaba se tornando o primeiro presidente da República no Brasil. Mas esse é tema para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode dar os like. Não fala nos comentários o que você não gostou, para eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!